Muito bom dia a todos. Permitam-me que comece por dirigir uma palavra ao Sr. Bastonário, ao nosso Presidente da Delegação Regional da Madeira, ao Paulo Pereira, agradecer o convite, agradecer esta oportunidade, felicitar a realização de mais esta edição da Conferência Anual de Turismo, agradecer e cumprimentar todos os oradores que tiveram aqui prestações muito oportunas e que nos devem focar nas vossas mensagens. Agradecer também às várias direções anteriores, relembrando-me aqui do André Barreto, que já o cumprimentei, e toda a sua equipa, lembrando também aqui a Dores Andrade, que tem sido um elemento presente ao longo destes anos todos, mas queria agradecer, acima de tudo, a continuidade deste debate. E queria agradecer porque a Madeira não se fez para o turismo há pouco tempo. Nós somos uma região turística com 200 anos. Nós somos uma região turística que optou por não estar dependente dos ciclos governativos, sendo a única que tem um plano de ordenamento do turismo, tem uma estratégia definida até 2027 e tem em curso uma certificação de sustentabilidade que já lhe garantiu o melhor reconhecimento internacional possível até este momento. Queria também, naturalmente, me associar à homenagem que foi aqui prestada, não só aos colegas que subiram a este palco, mas também ao grande empresário Dionísio Pestana. Mas queria, através dele, chegar a todos os empresários deste sector. Todos eles merecem este reconhecimento, depois de um período bastante trágico na nossa história, e, acima de tudo, elegendo a atitude deste sector. Não é, por acaso, que o sector do turismo responde por quase um terço, são 29% do PIB da Madeira, e não é, por acaso, que este destino consegue se afirmar ao longo deste tempo e depois de 200 anos da forma como se afirma. Isso tem a ver com a atitude, com a determinação, com a saudável teimosia dos empresários deste sector, de todas as equipas que trabalham com esses investidores, de todos os colaboradores que sabem tão bem guardar, defender e passar a arte do bem receber, e por isso permitam-me, ordem dos economistas, que eu estenda esta homenagem a todo este sector que tem deixado um enorme contributo e a todos os colaboradores, que são as tais pessoas que a Marta referia e que sem elas tudo isto não tinha gosto. Queria... Entrando aqui, estou a deitar aqui uns clipes que não pertencem no chão, entrando aqui na Conferência Anual de Turismo, eu queria deixar aqui 2 ou 3 notas, muito simples. O modelo que tem sido seguido há 16 anos para esta conferência é um modelo de grande abertura, mas acima de tudo de grande humildade. As diversas direções que passaram pela secção regional, pela direção regional, a delegação regional, assim é que é, tiveram sempre esta visão, trazer aqueles que mais sabem para aqui deixar um contributo. E nós hoje tivemos exatamente essa confirmação. São os vários oradores que estiveram connosco, que com a sua propriedade de conhecimento e de experiência na vida, nos vêm deixar aqui pistas para guiarmos este sector. Esta é sem dúvida alguma, um posicionamento da organização que revela bem a forma como a Madeira entende a inovação, a forma como a Madeira lê aquelas que são as tendências internacionais, e a propósito disto, eu gostaria de relembrar a abrangência de temas que desde 2007 foram aqui abordados. Não sei se todos se lembram, em 2007 o primeiro tema da Conferência Anual de Turismo foi sustentabilidade. Um tema que passou a estar na moda e facilmente referido em público em tantas manifestações. Nós debatemos a sustentabilidade turística em 2007. No ano seguinte, abordamos o ambiente como compromisso turístico, a necessidade do equilíbrio entre o produto e a atividade turística. Passamos para o transporte aéreo. Ainda hoje o Carlos Rodrigues nos fez aqui uma resenha de um dos aspectos que é aquele que mais nos atrapalha,
tem a ver com a nossa acessibilidade e que eu pouco mais à frente também deixarei o meu contributo, mas debatemos esta realidade em 2009. Depois veio o marketing turístico. Há precisamente 13 anos, o tal ciclo dos 13 anos, falávamos de marketing turístico. A promoção turística, a cultura, foi abordada em 2012, há precisamente 11 anos. E hoje este destino não era aquilo que é se a cultura não fosse um dos pilares estruturantes deste sector, da promoção, da comunicação, da afirmação do nosso posicionamento internacional. Isto por uma razão muito simples, é porque nós cedo enfatizamos que a cultura é o que traz a nossa memória, mas é o que traz a nossa identidade, é o que transporta os nossos valores, é o que transporta os nossos hábitos, as tradições, os costumes, é aquilo que nos faz diferentes. E é nesta tecla que a Madeira tem sempre batido. A Madeira nunca disse publicamente, em termos turísticos, que queria ser o melhor destino do mundo. Nós não perseguimos esse objetivo. Agora, podem ter, senhoras e senhores aqui presentes, a certeza absoluta que nós queremos ser diferentes de todos os outros destinos turísticos. A nossa aposta é na diferença, não é em ser melhor nem ser pior. É afirmar a nossa identidade, a nossa autenticidade, e dando razão à Marta, que referi bem este aspecto, só com as pessoas é que nós conseguimos fazer essa diferença. Falamos de mar, de cidades, de tendências, de pessoas. Em 2016, a Ordem dedicou uma conferência às pessoas. A Marta, provavelmente, nesse ano, fez aqui muita falta, mas ainda bem que veio neste. Batemos as marcas, a rentabilidade, os mercados emissores, a resiliência e a recuperação logo após a pandemia. Em 22, depois de todo aquele turbilhão, foi o SWOT, o objeto de análise desta conferência. E, finalmente, este ano, a tecnologia. Bom, eu fui tomando aqui uma série de apontamentos que eu não me quero perder, porque isto ficou uma salganhada, devo confessar, devido ao facto de eu não ter preparado discurso, porque gosto muito desta conferência e gosto imenso de passar aqui uma manhã e de me deixar ir por aquilo que vou ouvindo. E por isso eu vou-me organizar. Relativamente a todos os contributos que foram aqui deixados, e sem qualquer pretensão de complemento, de crítica, de observação, eu também gostaria de deixar algumas notas. A Madeira, em toda a sua história, só se desenvolveu nos momentos em que se abriu. Sempre que houve abertura da Madeira ao exterior, nós tivemos picos de desenvolvimento. E isto é muito importante para se perceber o que foi o ouro branco, o açúcar. Ainda hoje temos um dos mais notáveis museus de arte flamenga devido a esta vivência do ouro branco e a todo o efeito que ele nos trouxe em termos internacionais. Foi o vinho. O melhor vinho do mundo é o vinho Madeira. Toda a gente sabe disso. Perdoa-me a malta do Norte, mas isto é a verdade e a gente tem que viver com a verdade. Foi com este vinho que os Estados Unidos brindaram a independência. Foi este vinho que Napoleão, quando ia para a sua amargura para Santa Helena, aqui ao largo, pediu um pouco de vinho Madeira para talvez acalmar os ânimos depois de tantas peripécias. Este ciclo trouxe-nos uma grande riqueza, trouxe-nos uma grande abertura. O fenómeno da imigração foi igual. Quando as pessoas saíram da Madeira, por razões que nós naturalmente não queremos ver repetidas, mas essa saída, e em todo o Portugal foi assim, deu-nos remessas de imigrantes, que foi o grande balão de oxigênio da economia nacional durante uma data de anos. Isto é uma abertura ao exterior. A entrada na União Europeia foi tão boa e também foi um pouco de doença, porque a fartura dos apoios também condicionou, e este sector em particular, condicionou bastante o sector. A facilidade de acesso aos fundos logo na entrada da União Europeia, a CEE na altura, fez com que se disparasse o número de camas deste sector e nós demorássemos 20 e muitos anos a recuperar o valor do sector. Por isso também estou de acordo consigo, Filipe Grilo, relativamente a estas doenças que vão acontecendo. Mas o turismo é talvez aquele mais transversal. Nós temos 600 anos de vida, de descoberta. Vamos comemorar em 2025 os 600 anos do povoamento da Madeira, que é um momento muito importante. Mas um terço desta história conta-se com o turismo. E é aquele sector mais transversal em toda a história que nos permitia essa abertura.
ao ponto de constatarmos, por mérito deste sector, que vale tanto em relação à riqueza que aqui se produz. Fenómenos mais recentes, como a abertura dentro do confinamento da pandemia, valemos a presença cá do nomadismo, um fenómeno novo, mas que animou bastante a Madeira quando tudo estava tendencialmente fechado, e que é também uma expressão de um novo modelo de negócio e, entenda-se, de atividade profissional, que não esbarra nas barreiras típicas de uma ilha isolada ou da insularidade que nos caracteriza. Quem trabalha utilizando a tecnologia e o seu conhecimento apenas pode estar em qualquer parte do mundo, desde que a tecnologia permita essa acessibilidade. Por isso é que nós costumamos enfatizar muito na Madeira a importância das acessibilidades aéreas, marítimas, tecnológicas. E a tecnológica é, sem dúvida alguma, o caminho do nosso futuro. E, naturalmente, com a tecnologia que eu estava exatamente a referir. E devo dizer que há, no meio disto tudo, também um outro elemento. Nos anos 80, quando esta preocupação se punha de vivermos à custa de um único sector, o chamado monoproduto, que acarreta em si um risco elevadíssimo, pelas razões que já foram aqui muito bem e melhor explicadas, entendeu-se criar o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Esse centro tinha várias valências, desde a industrial, a parte financeira, os negócios internacionais, o registro de navios, e permitiu à Madeira ter mais um produto que chegou a valer 25% do nosso produto interno bruto. Este produto, o Centro Internacional de Negócios da Madeira, chegou a valer 25% do nosso produto interno bruto. Infelizmente, pelas razões muito bem aqui referidas pelo Carlos Rodrigues, que eu me associo, a República vive mal com isso. Infelizmente. Não é por acaso que São Tomé e Príncipe, no 25 de Abril, era mais desenvolvido que a Madeira. Mas isto faz algum sentido, ter uma colónia mais desenvolvida do que o próprio país? Não faz, mas são os resquícios da nossa história. Nós, durante todo esse processo, foi exatamente o que o Carlos disse, tivemos a contribuir e éramos um parente pobre de toda a nação. Mas foi uma escolha governativa. Bom, mas voltando ao tema, queria-vos dizer que só a aposta na tecnologia aqui na Madeira, dada a acessibilidade tecnológica, já valeu, em termos de volume de negócios, 460 milhões de euros em 2019 e poderá atingir os 700 milhões em 2023. São várias as empresas internacionais que se estão a deslocalizar para a Madeira e atrás de si a trazer ou a recrutar de cá engenheiros informáticos. A Universidade da Madeira tem empregabilidade total no que diz respeito a esta formação e que daqui se trabalha para as maiores empresas internacionais ligadas às tecnologias, ligadas às aplicações móveis, ligadas à comunicação, por aí adiante. Isso já se faz a partir da Madeira. São centenas de engenheiros que aqui se localizam hoje em dia e talvez seja este o tal produto que possa compensar, não que se queira diminuir este, pelo contrário, os outros é que têm que crescer, não estragar o que está bem, possa compensar exatamente essa preocupação que o Filipe aqui nos deixou. Também, naturalmente, uma palavra para toda a oferta ao nível de startups que existe aqui na Madeira, muito bem posicionada, com a leitura acertada no que diz respeito a este domínio que acabamos de referir. Bom, seguindo aqui nos meus papelinhos e sem querer perder o rumo à história, a intervenção do Carlos Rodrigues foi moderada. Nós costumamos assistir a um Carlos Rodrigues que vive estas temáticas com grande entusiasmo e isso revela bem o que é ser madeirense. Porque para perceber isto, nós temos que viver cá. Eu cheguei a ter reuniões com o secretário de Estado a falar sobre a temática do windshear do aeroporto e um secretário de Estado do Governo da República nunca tinha estado na Ilha da Madeira, nem na Ilha do Porto Santo. Eu considero isto inaceitável. Como é que alguém que governa um país não conhece o seu território? E cheguei a ouvir de uma senhora ministra que não era preciso mais acessibilidade porque eles lá já têm aviões. E para o Porto Santo, mas eles não têm barco, para que é que precisam de um avião? Portanto, é esta distância que existe da República em relação à nossa realidade que é assustadora, porque são esses que determinam o nosso futuro.
E eu queria dizer, relativamente a tudo o que o Carlos já aqui referiu, o problema do aeroporto da Madeira não se pode resumir a ventos. É um fenómeno que se chama wind shear. E isso tem a ver com a mudança repentina da direção do vento, e numa determinada direção que é perpendicular à pista é quando ocorre perigo. Foram fixados estes limites em 64, já foi aqui dito, e o limite no vento transversal à pista é de 15 nós. Todos os fabricantes de aeronaves que operam na Madeira atestam que as aeronaves saem de fábrica a suportar vento perpendicular até 38 nós. Também foi aqui referido no segundo grupo de trabalho, e bem, que demorou apenas 6 meses, e bem, porque ao contrário da imagem que se passou publicamente do Frederico Pinheiro, foi ele o grande impulsionador e o único que sentiu o problema da Madeira como deve de ser. E é importante que publicamente se faça este reconhecimento a um indivíduo que foi enxovalhado e só depois, passado este tempo, é que as pessoas começam a perceber ou é do malho ou é do malhadeiro. Nesse grupo de trabalho também se concluiu que bastaria alterar os limites da Madeira em 3 nós, de 15 para 18, e 80% do problema da divergência da Madeira estaria resolvido. Isto são dados que nos levam a pensar, vão dizer assim, lá está aquele maluco a dizer que quer alterar os limites a qualquer preço. Não. Eu subscrevo inteiramente. Esta batalha começou em 2016, numa reunião com todas as entidades nacionais, onde o problema foi colocado e deixado com evidências o que é que se passava aqui na Madeira e a necessidade de pensar. Como diz o Francisco, pensar não custa muito, é isso que estamos aqui a fazer. Nós levamos o desafio de pôr a República a pensar sobre os nossos limites. Primeira resposta que eu tive, curiosamente, do indivíduo da nave, ao contrário do que o Carlos aqui estava a dizer, também houve aqui alguns problemas. Olhou para mim e disse-me logo, ouça lá, e se cai um avião na Madeira, como é que é? E eu respondi-lhe, olha, o único acidente que existiu em todo o país, devido ao fenómeno do wind shear, foi no Algarve, infelizmente morreram 56 pessoas, e eu quero saber o que é que Vossa Excelência fez para introduzir limites nesse aeroporto. 0. Portanto, são estas incongruências, é esta atitude, é este imobilismo. Abram parênteses para uma conversa curiosa. O mesmo presidente da ANAC, que o Carlos Rodrigues referia aqui, esquivava-se de falar com a Madeira, como é natural. E um dia estou numa viagem com o senhor presidente do governo, estávamos no Canadá, e fomos numa prospecção de, acima de tudo, de negócio. Na altura eu tinha também a pasta de economia, e a determinada altura eu percebi que estava a ocorrer naquela mesma cidade a grande convenção ligada à aviação, que ocorre sempre das ANACs todas do mundo. E eu telefonei ao senhor e disse, olha, coincidência, estou também aqui em Montreal e gostava muito de me encontrar consigo para conversar um bocadinho sobre este tema. Sabem qual foi a resposta que eu obtive? Fora de Portugal e não falo de assuntos nacionais. Ok, já resolvi isso. Telefonei para a embaixada e pedi uma sala na embaixada. A embaixada acedeu ao nosso pedido, voltei a telefonar e disse, já tenho território português para reunirmos. Vamos à embaixada às 6 horas. Sim, senhor. E tivemos uma reunião a 3. O senhor Presidente do Governo, o senhor Presidente da ANAC e eu. E a conversa foi exatamente igual. Eu jamais assinarei, mesmo com base científica, qualquer alteração aos limites do aeroporto da Madeira. E o que nós perguntamos é, então o funcionário público mais bem pago de Portugal pode-se dar a este luxo de tratar um assunto nacional com esta ligeireza? E é nisto que nós estamos a lutar desde 2016. Eu estou convencido que o argumento da base científica nós vamos resolver dentro de pouco tempo, mas também devo dizer que em 1964, ou 63 e 64, não houve base científica para a fixação dos limites. Ninguém tem essa evidência, não há nenhum arquivo que aguarde. Portanto, é tudo, neste momento, mais uma bengala para se empurrar para a frente. Senhor professor Reis Pereira, não tenho a mais pequena dúvida quanto à importância de uma alteração e ao impacto que ela tem, desde que nos traga benefícios, rapidamente é adotada. Eu queria que esta fosse uma das frases desta Conferência Anual de Turismo. Nós não tememos a evolução tecnológica, gostei muito de ouvir o Gil, nós não tememos a evolução, este sector não teme a evolução tecnológica, pelo contrário, até acho que a pessoa, o ser humano, é bom demais para fazer determinadas tarefas. E se as máquinas puderem fazer e substituir
o humano que tem outra capacidade para outras funções, mais qualificadas, mais de relacionamento entre as pessoas, onde os sentimentos que foram aqui referidos possam ser uma variável constante nesta ligação da prática deste sector, tanto melhor. E eu gostaria nas minhas reflexões, gosto muito de pensar um pouco sobre isto do metaverso e etc., porque não sei o que é que vai acontecer, e talvez daqui a 13 anos vamos olhar para trás e vamos dizer, aqueles cotas, mas logo se vê. Mas eu acho que, acima de tudo, não consegue substituir uma experiência, e se isso alguma vez acontecer, alguma coisa está mal, porque significa que o homem programou a máquina de tal maneira que a máquina passa a sentir, passa a obter os 5 sentidos estão metidos dentro de uma máquina, e isto é qualquer coisa que nos deve ter, no âmbito da ética, um limite. Nós não devemos programar máquinas para sentirem, devemos programar máquinas para fazerem, que é uma coisa diferente. E para fazerem aquilo que cada vez, se nós olharmos para o problema da mão de obra neste sector, isto já vem de muito atrás, a pandemia agudizou, mas em determinados destinos, os locais já se recusam há muitos anos de fazer determinadas tarefas. E daí a importação fundamentalmente da Ásia e de nós encontrarmos muitos asiáticos em Londres, em Madrid, em Milhão, etc., por aí adiante, que fazem trabalho que os locais já não querem fazer. Isto faz parte da nossa evolução, nós queremos melhor. É natural que as pessoas queiram melhor. Não podemos deixar que as máquinas nos substituam neste desejo. Agora, que façam outros trabalhos que me libertem para esta realização, para esta satisfação, inteiramente de acordo. Mas vou dar aqui apenas um exemplo. Eu não sei se chega a toda a sala, mas quem está sentado nas primeiras filas deste auditório consegue cheirar estas plantas que estão aqui à frente. O olfato é dos sentidos mais fantásticos que nós temos. Felizmente, é daqueles que ainda não vi nenhuma aplicação saber reproduzir. O telemóvel não faz duas coisas. Não acende um cigarro, mas já não faz muita falta. E também não nos dá a cheirar. E hoje, quando estava aqui sentado a ouvir as vossas intervenções, comentei aqui com o Paulo que é extraordinário o trabalho que faz em temporâneo neste palco, desde sempre, que vem aqui decorar e trazer sempre um aspecto muito agradável para quem fala e para quem vê. Mas este cuidado, nós estamos a cheirar madeira, nós estamos a cheirar alguma coisa que encontramos nas nossas levadas, na nossa serra, na nossa montanha, nas nossas caminhadas, e isto eu não quero que máquina nenhuma substitua. Ou temos ou não temos. Isto é a nossa identidade. E a minha identidade sou eu, não é um robô a fazer de mim. Portanto, há aspectos em que tem que ser devidamente balizados. Eu gosto de tecnologia, eu uso o mais que posso, mas entendo desta forma, porque tem a ver exatamente com o que a Marta referiu de autenticidade. Eu também acho que a tecnologia é muito útil e eu próprio imagino-me a pilotar um F-16 sem entrar dentro do avião. Acho que vai ser das experiências mais fantásticas que eu quero fazer num simulador, se for possível, ou a guiar um Fórmula 1, também adoraria fazê-lo, mas não ponho a hipótese de ir a uma pista de Fórmula 1, nem ir a um F-16, mas a tecnologia vai-me dar essa possibilidade e eu aí, se calhar, sinto-me contente por isso. Ao fim e ao cabo, aqui é saber tirar o melhor, mas não ter medo. E por outro lado, a Marta ficou aqui muito bem, a importância do humano, eu já me repeti desde o princípio ao fim, eu gosto muito dessa vertente também, não tenho nada contra a tecnologia, mas é exatamente assim, nos vários sentidos que foram aqui referidos. E queria também dizer o seguinte, a questão que trouxe aqui do café é sem dúvida alguma isso, mas é também a forma como as pessoas valorizam em função dos mercados onde se encontram. Há um exemplo que eu vivi muito interessante. O nosso pastel de nata Coroa Nacional é vendido em Portugal, assim, aos molhos em cima de uma prateleira, €1, €1,50, grandes filhas, está a andar. Eu encontrei um café japonês em Londres que tinha pastéis de nata portugueses. Cada pastel de nata eram 3,75 libras e estavam muito bem apresentados. E isto tem a ver com a mensagem que é preciso também aqui deixar. Nós temos que cuidar do nosso produto. Há aqui uma prioridade importante, não só de preservar, de cuidar, mas saber vender.
Não é a tal doença da fartura que nos leva a virar as costas ao pastel de nata, que é uma coisa extraordinária. É preciso saber tratar e é preciso saber valorizar. Não é pelo facto de produzirmos milhões em Portugal por dia que ele tem que ser uma coisa qualquer. Não tem que ser. Esse cuidado é muito importante e eu acho que na percepção das pessoas, não sei se das máquinas será, mas das pessoas, há de fazer essa diferença. Por último, queria, porque isto é a hora de almoço e também não interessa muito estar a amassá-los, queria só deixar aqui, não que eu me tivesse sentido muito tocado com as observações que fazem dos governos e dos políticos, porque eu só ando nisto há pouco tempo. A minha vida foi toda feita na privada, foi também feita na ordem dos economistas. Eu também tive preocupações de pagar o IVA, a Segurança Social, os ordenados, honrar os fornecedores, pagar ao banco, tudo isso. Isso fez parte da minha vida toda e ainda continua a fazer, nem que seja no subconsciente, porque nós também não desaprendemos essas coisas. Mas os governos existem para os momentos certos. E eu tenho que fazer aqui este ponto de ordem. Não fosse a grande transformação que se deu em boa parte do mundo, mais na Europa e fundamentalmente aqui na região, no que diz respeito à intervenção do Estado, entenda-se região, num momento tão difícil como a pandemia, e hoje provavelmente ainda não estávamos a ter esta Conferência Anual de Turismo. Devo-vos dizer que foi a primeira vez que os Estados entenderam a dimensão do problema e os Estados auxiliaram a economia para, não só acreditando no valor que ela tem, mas acima de tudo prevendo o que vinha a seguir à pandemia. E eu devo fazer aqui uma nota pelo seguinte. A Madeira também tem problemas de pessoal, mas não tem o problema na mesma dimensão que se verifica nos Açores, onde ainda existem unidades fechadas, principalmente de restauração, ou em todo o país, onde muitas cadeias, 3 ou 4 unidades, ainda têm 1 ou 2 fechadas, por falta de pessoal. Aqui na Madeira nada está fechado por falta de pessoal, salvo qualquer coisa que me esteja a escapar. E isto tem muito a ver com a decisão que se tomou de início. Entendeu-se, foi a primeira região do país a dizer assim, vamos apoiar a fundo perdido todos os empresários, na condição de manterem os postos de trabalho. E nós não sabíamos, como ninguém desta sala poderia saber, que a grande consequência da pandemia era exatamente ao nível da empregabilidade. Mas esta decisão de colocar como condição, nós apoiamos a fundo perdido. Se mantiver os postos de trabalho, foi um toque de medidas, foi qualquer coisa de extraordinário que se colocou como condição e que teve resultado. É por isso que aqui na Madeira o problema existe, mas não tem a dimensão dos outros territórios. E gostaria, por fim, de lembrar aqui uma pessoa que eu tive a oportunidade, devido às minhas funções, daqui a dias acompanhar o lançamento de um livro dedicado a este madeirense. Há um José Costa que nasce aqui em Santa Cruz, em 1909, com 6 anos emigra para os Estados Unidos. Em 1929 é o primeiro indivíduo do seu estado a ter um brevet de aviação, foi dono de companhia aérea, foi o primeiro madeirense a ter o seu nome num aeroporto e teve o grande desejo de ligar os Estados Unidos em 1930, em voo direto, pilotado por ele próprio, aqui à Madeira. Não se concretizou em 1930, concretizou-se há 2 anos com o voo direto de JFK para a Madeira. Mas lembra este homem por uma razão muito simples. Porque não é a pessoa que determina, exclusivamente a pessoa que determina o seu futuro. E eu concordo inteiramente que o passado é, acima de tudo, uma responsabilidade. Se eu conheço o passado, eu sou mais responsável. Pelo menos tenho a obrigação de ser, sabendo o que é que aconteceu. Mas é no futuro que eu tenho que atuar. Foi este homem que saiu de Santa Cruz e que tem tudo a ver com a mobilidade, tem tudo a ver com o turismo que estamos aqui a falar, e que foi uma revelação internacional. Portanto, quando se dá espaço às pessoas, quando se dá a possibilidade de visão às pessoas, quando se abre alas às pessoas, quando se tira do pequeno para o grande, quando se dá a hipótese de, em vez de ser um grande tubarão num pequeno aquário, ser um peixinho no oceano, as pessoas transformam-se e são capazes destas coisas. E é com este apontamento que eu me despeço. Peço desculpa por me ter alongado e devo-vos dizer que é sempre um enorme gosto estar aqui convosco, agradecendo também aos patrocinadores que tornam isto possível e a todos aqueles que aqui deixam o seu testemunho. Muito obrigado a todos.